Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação do técnico Arthur Jorge para o duelo com o Internacional. Teve jogador fazendo 3 gols pela manhã, 2 jogadores fazendo 3 gols à tarde. Duelos contra São Caetano e Ipatinga. Claro que os adversários têm um nível aí bem baixo, mas o Cruzeiro fez o papel dele nesses jogos treino. Vamos falar sobre a busca por volante. William, seguindo na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Jogos treino na Toca. O Cruzeiro goleou a equipe do São Caetano pela manhã, 9-0. E depois à tarde, outra goleada, 8-1 para cima da equipe do Ipatinga. Os times foram mesclados de certa forma, a maioria dos titulares pela manhã contra o São Caetano e depois alguns outros titulares à tarde diante da equipe do Ipatinga. Pela manhã, 9-0, 3 do Matheus Pereira, 2 do Sinisterra, 2 do Bruno Rodrigues, 1 do Cauã Moraes e 1 do Vidjalba. À tarde, 8-1, 3 do Caio Jorge, 3 do Kenji, 1 do Lucas Silva e 1 do Ryan Leles. O Cruzeiro aí utilizou alguns garotos, vi Ryan Leles, vi Juan Gabriel, enfim, alguns garotos aí sendo observados pelo técnico. O Kelvin também entrou mais cedo, observados pelo técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro que agora terá treinamentos aí até o duelo diante da equipe do Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Estaremos lá para contar a história desse jogo. O Cruzeiro que segue no mercado. Estamos tentando aí buscar. A informação é que o Cruzeiro tem uma lista extensa aí com volantes dentro de uma condição mais favorável, sem tanto investimento assim, ou seja, empréstimo com opção de compra é o que a gente imagina, ou se tiver que fazer um investimento menor, não dá para a gente esperar, já falei sobre isso, o Cruzeiro gastando muitos milhões nesta janela em termos de volante, mas é uma posição que sim, o Arthur Jorge quer. Então o departamento de futebol, a diretoria vem conversando nesse sentido para encontrar aí a melhor alternativa para reforçar o time pensando no segundo semestre. O mesmo vale para posição ali de beirada, né? Dentro daquela condição que era do Wesley, por exemplo, o Cruzeiro tentando outros nomes aí. Vamos ver se a gente descobre ao longo desta busca da diretoria estrelada. Um jogador que não vai deixar o Cruzeiro é o lateral direito William. Teve uma conversa da diretoria com o staff, com o aval do Arthur Jorge, e o posicionamento do Cruzeiro é: não libera o Cruzeiro nessa janela de meio do ano, não libera o William nessa janela de meio do ano, porque o Cruzeiro entende que o Fagner é uma peça importante, claro que tem a questão física, o Cauã Moraes jovem ainda, e o William, o técnico Arthur Jorge entende que ele pode ser útil ainda ao time. Então, como tem contrato pelo menos até o final do ano, o Cruzeiro não aceitou abrir nenhuma negociação. Muitos clubes procuraram, interessados no jogador, e a informação que a gente tem é que o William quer se entregar completamente neste segundo semestre, nesses últimos meses de contrato, mostrar que ainda pode ser útil, que está focado no Cruzeiro e que, por isso, não vai partir para nenhuma negociação de pré-contrato. Vai esperar mais para o final do ano. Então o jogador tenta aí dar a volta por cima, já foi útil em vários momentos aqui no Cruzeiro e quer recuperar essa confiança do torcedor e, repito, mostrar em campo que pode ser um jogador confiável no elenco do Cruzeiro. Então essa é a posição sobre a lateral direita, no caso William. Qual a opinião da bancada sobre Spindel? Tem opinião formada, Samuel? Ele veio para ser um diretor ali para estar no dia a dia, né? Em termos de negociação, a gente não sabe qual que é a autonomia, né, da pessoa. É difícil opinar. Eu acho que o problema do Spindel, pelo menos assim, internamente é difícil a gente falar, porque a gente não sabe da autonomia, da participação dele, até onde tem a colaboração dele nas contratações, enfim, nesse projeto do time, até onde tem... De uma maneira geral, eu acho que o departamento de futebol, ele é devagar em vários aspectos. Para tirar jogador que não está nos planos,
as contratações elas se arrastam. Não que, às vezes, o acelerar. Se o acelerar for ter que gastar mais dinheiro, aí ok. Mas eu acho que nem sempre é isso, né? E eu acho que o torcedor, a gente, sentiu falta em alguns momentos do posicionamento mais firme do Spindle. Então a gente falou aqui em alguns momentos sobre arbitragem. Então, o Cruzeiro prejudicado muitas vezes pela arbitragem no Campeonato Brasileiro, em outras situações nessa temporada de 2026. E a gente observava uma passividade do Cruzeiro. A diretoria estava satisfeita? É claro que não, a gente não imagina isso. Mas precisava, em alguns momentos, desse pulso mais firme, dessa palavra do diretor do clube. Então, eu acho que, imaginando, a gente tem a SAF com o Pedro Lourenço e com o Pedro Júnior, que estão se ambientando cada vez mais com esse futebol aí de elite. E o Bruno Spindle é a figura que seria mais experiente nesse quesito, no futebol brasileiro, e a gente esperava dele uma comunicação um pouco mais firme quando precisava. E acho que isso não aconteceu. Então, ele, não sei se é uma estratégia, ou um pedido, por exemplo, até dos donos da SAF do Cruzeiro, mas a gente viu ele escondido um pouco tempo, assim, e isso colaborou para ter uma imagem dele nesse momento mais negativa da torcida. Não, e assim, sendo bem sincero, vou trazendo um questionamento que eu tenho até hoje, assim, e eu sempre tive, eu fazia isso nos tempos meus de trabalhar com futebol, assim, fazer para os meus colegas, né, essa parte da gestão do futebol brasileiro, eu tenho muita dúvida de qual que é a atribuição de cada função. Às vezes você vai para um clube, você chega e olha o organograma do clube, aí tá os nomes são diferentes. Tem um lá que é gestor, diretor de futebol, diretor geral, gerente. Aí você vai para um outro clube, às vezes é o mesmo nome, só que aí você vai ver, né, nesse clube o cara que é gerente, a função dele é tal, no outro clube a função é outra. Eu acho que falta uma definição de quais que são as funções de cada gestor no clube, de cada diretor. Uma definição clara, sabe? Para chegar para o torcedor e a gente saber, não, a função desse cara aqui vai ser essa. Muitas vezes começa a chegar a gente na diretoria e a gente fala, não, agora vai vir o cara que é o cara forte do futebol. Aí, de repente, vai igual veio o Spindle, a função de diretor de futebol. Então eu penso, então esse que é o cara que vai comandar, que vai ser o chefe. Aí, beleza. Aí, de repente, chega o Joaquim, coloca ele numa função, de repente ele sobe para uma outra função, aí você já imagina, não, então se ele tá subindo para isso aqui, ele é que vai ser o cara responsável. Não, já teve vezes que eu tive gestor, que era o superior meu na base lá, e aí o cara, a função dele, gerente. Aí em certo momento os gerentes me falavam que era o cara que cuidava da parte administrativa, mas aí eu vi esse cara atuando como diretor de futebol, o que eu imagino que seria o diretor de futebol, né, que é a chefia, comandando as partes, e a parte administrativa estava com outro cara, ficou com o supervisor, que muitas vezes o supervisor cuida da logística e tal. Então é algo que eu acho que é um problema geral do futebol nosso, sabe? De ter essa definição, de chegar, falar, não, a função dele é essa, é aquela. Por exemplo, você falou de arbitragem, o Cruzeiro trouxe o Garciba. E até hoje eu não consegui entender o que ele está fazendo. E aí não sei se é eu que tinha que investigar melhor, procurar melhor, mas eu não consegui entender. Não sei se a função dele talvez seria essa, de fazer essa cobrança, né? No início, quando ele veio, as matérias que eu li era uma questão disso, né? De aproximar o Cruzeiro com a relação lá com a comissão de arbitragem e tal. Não sei se é uma coisa para passar para os jogadores também algumas questões de regra, ensinar, que é importante, a gente está vendo aí que vai ter uma mudança de regra e é importante que os jogadores saibam disso para usar até de maneira tática no jogo, né? Acho que fica nesse lugar, a gente chega novo gestor, muda a função de um cara, o cara sobe num cargo, muda o nome, mas e aí? Qual que é a função dele? Acho que talvez era uma coisa até para mais uma vez, né? O clube melhorar com a transparência, com a comunicação, ter algum portal, algum lugar ali para chegar e falar, a função desse cara aqui é essa, aqui, as atribuições dele aqui, vai estar lá no site lá do clube, sei lá. Então vamos dar entrevista aqui, estamos contratando o cara, vai ser diretor de futebol, a função dele é essa. Acontecer isso aqui, vocês podem cobrar.
Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos! Agora você pode ajudar o canal enviando um Pix. Isso ajuda a fortalecer nosso trabalho. Você também pode ajudar comprando pelo nosso YouTube Shopping. Em cada vídeo tem na descrição camisas, bermudas do Cruzeiro direto do Mercado Livre ou Shop. Você recebe no conforto do seu lar.